para quem não tiver que consiga assistir depois a apresentação, temos hoje o Guilherme Prado, que é doutorando em Economia Política Mundial, né? E também coordenador do Livres Baixada Cientista, Livrescope. E ele vai trazer um pouquinho da experiência deles, e falar um pouquinho de economia solidária, cooperativismo. E tá contigo, Guilherme, se quiser compartilhar aí a apresentação. A gente combinou de ser bem um bate-papo, né? Se tiverem dúvidas, pode mandar no chat ou levantar a mãozinha para a gente poder fazer o. Ah, eu esqueci de fazer uma coisa super importante, que a gente sempre faz. Então, antes do Guilherme começar, o check-in. A gente faz o check-in. O que é o check-in? O check-in é basicamente como a gente chega nesse encontro de hoje. Então, é uma forma da gente deixar tudo que aconteceu no nosso dia de lado e também focar no que nesse encontro de agora. Então, eu vou pedir para todo mundo levantar as mãozinhas no reações. Então, eu vou começar para dar o exemplo para quem nunca fez. Meu nome é Renê, eu sou a facilitadora geral da Gomo. Eu chego aqui hoje empolgado e feliz pelo Guilherme ter aceitado o convite e de poder também entender mais, né, sobre cooperativismo, ver como a economia solidária pode interagir com isso e como que a gente pode construir outras formas de se relacionar. Então é isso, vou passar para a Débora. Aí é só chamar alguém depois. Obrigada, Renê. Eu chego feliz também, quero muito conhecer e ouvir mais do Guilherme, que a gente precisa dar essas mãos para a gente poder melhorar nosso direcionamento, nosso posicionamento, entender a que viemos e para onde vamos. Então, quero agradecer super essa presença, essa benevolência do Guilherme estar aqui com a gente e gostoso estar aqui com vocês. Tem pessoas que eu não vi há algum tempo, Lorena estava com saudade. Então, boa mexerica e eu passo para o Beto. Oi, gente. Eu chego também bastante curioso, assim, porque é um assunto que eu nada conheço e estou aqui só todo ouvidos, literalmente. E, e é isso, chega um dia de estudo sobre russos. Eu só tenho lido russo nos últimos dias, gente, já estou ficando zonzo. Mas, enfim, vamos lá. Eu passo para a Renata. Salve, Renata. Saudade de vocês. Bom, chego aqui feliz de estar nessa sala com vocês, né? Com o projeto da Gomo. Pretendo voltar aos pouquinhos. E é um tema que eu gosto bastante. E a minha formação de base é economia, então eu quero. É algo que eu tô voltando a estudar bastante, a economia solidária, o cooperativismo, como que isso entra dentro das economias regenerativas, então fiquei curiosa de ouvir o Guilherme também. Pode passar para alguém, Renato. Pode, Guilherme ou para Lorena. Acho que a Lorena já foi? Então, Lorena. Eu estou feliz também de estar voltando aos pouquinhos, né? É, pelo menos já é a segunda mexerica que consigo assistir seguida, e a meta é continuar assistindo todas as mexericas. E são sempre temas ótimos, então a gente chega bem animado terça-feira, aquela alegriazinha no coração no final do dia. E aí eu vou passar para o Guilherme, só falta ele, e aí a gente já vai escutar a Guilherme falando, né? Valeu, pessoal. Legal essa mística aí. Vou adotar aqui, vou falar para a gente adotar aqui no livro, porque às vezes a gente está no maior veneno no dia, né? E aí começa meio pesada a reunião. Mas, enfim, eu fico muito feliz pelo convite. A gente começa o Livros como
militância, então toda vez que a gente vai falar de algo que é um projeto de vida e de transformação, sempre me anima muito. Então, quando tem gente reunida para fazer coisa diferente e para parar de aceitar o que está posto por aí, eu sempre fico animado de poder ajudar minimamente. Então, para mim é alegre já só de ter tido esse convite, né? Aí eu sei se eu posso já dar o pontapé, Pode sim. mas Normalmente o check-in é antes, eu que fiquei entretido na nossa conversa e esqueci. Mas manda ver aí. vamos nessa, então. Antes de qualquer coisa, bom, quem que eu sou, né? Eu sou o Guilherme, sou cooperado da Rede Livres. A Rede Livres, já vou explicar mais ou menos o que que é, mas eu tenho 33 anos, estou aqui, falo de Santos, da Baixada, né? Mais precisamente da Ponta da Praia, um bairro aqui de Santos. A gente já está há 4 anos nessa batalha. Eu milito já, bom, na política, mas não exatamente na economia solidária já há um bom tempo, mas na economia solidária que eu acabei me encontrando, assim, né? E aí já, pelo menos desde 2014, já estou aí fazendo alguma coisa que não seja só viver a minha pequena biografia. Então, mas são nos últimos 4, 5 que eu me encontro com livres, assim. Eu entendo muito o que vocês estão passando, porque a gente ficou cerca de um ano assim discutindo muito modelos, como começar, como dar o pontapé. Era um núcleo pequeno de pessoas assim que eram as pessoas com o nível de consciência mais avançado assim. Isso é difícil, é raro, né? A gente sabe que é mais fácil entrar quando o carro está bonito, né? Mas quando ele está na funilaria ali, é difícil colarem para desamassar, para arrumar o pneu. Mas, enfim, não desanimem não e se motivem. De antemão, eu já tinha, antes do Livres, aliás, depois do Livres começar, eu vi o documentário da Food Cop, então, de alguma forma, eu fico me realizo indiretamente aí por vocês estarem nessa, porque eu acho que é uma iniciativa que vale muito a pena de ser colocada à prova por aqui. E eu entendo que com a crise que a gente tem do trabalho ambiental, são essas iniciativas que, claro, se elas se massificarem, se escalarem, é o que pode dar saída, né, para o que a gente está diante, que não é fácil, não. A gente tem muita coisa para arrumar. E eu acho que isso dialoga um pouco com o que a gente fez no Livres, né, o que a gente tenta fazer, né. Eu também já de antemão já deixo o convite aí para a gente poder conversar ao vivo um dia, combinar um encontro, fazer uma socialização de experiências para a gente fortalecer, porque é difícil sobreviver nesse mundo, ainda mais sendo um projeto solidário. Talvez às vezes não se reivindiquem diretamente a economia solidária, mas eu entendo que é uma iniciativa sob essa perspectiva, tá? Aí eu vou participar um pouco, vou usar um pouco meu slide aqui. Tá aparecendo para vocês? Tá? Beleza. Tá sim. Boa. Então, galera, o Livres, ele nasce como uma rede, né? Vocês estão vendo aqui. Primeiro ele nasce com esse passarinho ali de baixo, e depois a gente vai criando a cooperativa, que é esse símbolo que está no centro, né? O Livres, ele nasce de uma experiência que ela dialoga um pouco com o que é o começo da economia solidária moderna, né? O cooperativismo, eu diria que o cooperativismo, sem ele, o ser humano não teria chegado aqui, né? Com 200 mil anos de evolução, ficado forte, bonito, alto, maneiro aí como ele está hoje, sem cooperação não teria existido essa possibilidade. Mas se a gente for falar do que é cooperativismo moderno, ele nasce ali em 1844 com a cooperativa de consumo, então veja bem, pioneiros de Rochdale, que está aí nesse slide. É claro que essa foi a maior iniciativa, mas muita coisa desse tipo já estava rolando ali na Inglaterra, aí fustigada pela Revolução Industrial, que parece que é uma coisa para frente, mas foi muito destruidora quando aconteceu. E ela foi a origem dos dois movimentos, assim, que eu diria mais interessantes de trabalhadores, né? Que na verdade nasceu junto, que é o sindicalismo e o cooperativismo, né? Por que o Livres dialoga? Porque o Livres, de alguma forma, dialoga com algo... Ele nasce a partir de algo que é muito triste, que é a morte, né? Os trabalhadores, não do pioneiros Rochdale, mas na Revolução Industrial, muitas associações de crédito nasceram para que os trabalhadores conseguissem, sem seguridade social, sem políticas públicas, enterrar os seus mortos, né? Então, o cooperativismo tem nisso que a gente tem hoje, por exemplo, tem a OSAN aqui, que eu pago para que se alguém morrer na família, eu não gaste
milhares de reais. Isso, na verdade, se inicia como uma iniciativa solidária entre os trabalhadores. E o Livres dialoga com isso por quê? Porque, na verdade, ele nasce na base dos Químicos Unificados de Campinas, com um fenômeno que existiu de crimes ambientais da Shell, né? Indústria agroquímica ali, que emprega trabalhadores do sindicato, enfim. E isso resultou em crimes ambientais, né? Pessoas morreram, pessoas ficaram doentes, o lençol freático foi contaminado, e a partir disso os Químicos Unificados entraram numa briga muito grande, conseguiram o que na época foi uma das maiores multas, aí, ressarcimentos financeiros para os trabalhadores, que foi contra essa planta da Shell na região de Paulínia. Quem quiser depois dar uma olhada, tá livre lá no YouTube o filme O Lucro Acima da Vida. Tem até global, tá? O Ailton Graça tá lá. Quem gostar de globais também vai ser uma boa pedida. Então, conta um pouco desse fenômeno da luta contra a Shell. E aí os trabalhadores da indústria química dos químicos de Campinas região queriam continuar essa luta de forma pela positiva, né? Não só pela negativa. Beleza, ganhamos da Shell, falamos aí, conseguimos disputar na comunidade que isso mata, o veneno nos destrói. Mas o que a gente propõe, né? Porque a esquerda ela é muito boa em falar o que ela não quer, mas ela é meio complicada na hora de falar o que ela quer, né? Aí a galera começou a fundar uma iniciativa chamada Livres, que de começo lá foi simplesmente o que todo sindicato deveria fazer, abrir a estrutura do sindicato para que a sociedade civil se organize lá dentro. Então, feiras, e tem uma loja hoje, que até hoje funciona, que é aberta, planilha aberta entre produtores e quem está tocando o trampo ali. Então, nada mais é que o sindicato à frente de seu tempo, né? E que ali nasceu Livres por causa de toda essa relação. E aí a gente, por se conhecer, acabamos trazendo para a Baixada, né? Então, eu queria só começar partindo de um ponto, né? Assim, o cooperativismo ele é importante porque ele é uma crítica, ao mesmo tempo que ele é uma alternativa, à sociedade salarial, né? Por que era importante quando o sindicalismo e o cooperativismo nasceram juntos lá e eles se separaram, infelizmente, tem que voltar a atuar junto, como faz os químicos? Porque o sindicato, se ele não tiver uma consciência grande da coisa, ele vai lutar apenas por mais salários, mas salário é uma exploração em si, é uma parte da riqueza que a gente produz, certo? O cooperativismo não, ele trabalha com retiradas, né? Com distribuição dos ganhos entre todos que são donos de uma coisa só, que é uma cooperativa. Então, isso já é um ponto para a gente pensar que é limitado a gente falar só em menores salários, né? E também falar que uma sociedade fraterna, solidária, ela vai ter o assalariamento num espaço menor e os trabalhadores vão ser donos juntos, né? E exatamente por a gente não controlar a economia que o que a gente está vendo hoje está acontecendo, né? O Livres ele vem de um incômodo com a economia dada aí, né? O que a gente está vendo diante dos nossos olhos no noticiário, né? Por exemplo, da exploração animal, por exemplo, a fome crônica, por exemplo, a desigualdade. Tudo isso é fruto de um sistema econômico global, mas também de um sistema agroalimentar global, né? Então eu acho muito maneiro vocês, a gente, na ponta de lança da mudança, porque de fato, para as mudanças climáticas, o modo de produzir comida é o grande vetor da destruição global que a gente está vendo. E não é só no aquecimento, tá, gente? As pandemias já estão cada vez mais convergentes, os estudos e a ciência, mostrando que a exploração animal, a destruição ecológica tem a ver com a criação cada vez mais forte, mais intensa das pandemias, né? Então, vocês estão vendo aí esse quadrinho, é pandemia que não acaba mais, cada vez mais frequente, cada vez mais perigoso, né? O ebola, que é uma coisa lá, não sei aonde, com aquelas pessoas da África que já são pobres e morrem aos montes, a gente acha que não é um problema nosso, mas aquilo ali é um problema cada vez maior da fronteira do agronegócio, invadindo lugares que eram florestas e aí colocando animais selvagens em contato com humanos, e aí você tem um problema total. Não vou aprofundar muito nesse papo, mas é bom que a gente pense que a gente também está sendo vetor de mudança nesse sentido. Sempre tem uma gripe aviária por aí, é para a gente repensar o modo como a gente come ovos e como que isso está colocado. 10% dos ovos do Brasil são escoados pelo atacadão da rede Carrefour, só para vocês pensarem. Então,
o sofrimento animal das galinhas que ficam aí empoleiradas dentro de gaiolas, muitas vezes têm suas asas cortadas, muitas vezes ficam com fungos debaixo da asa, porque não conseguem abrir a asa, muitas vezes têm que ter seus bicos cortados, porque senão elas praticam canibalismo, que é uma doença antropogênica. A gente que incute às galinhas o canibalismo entre elas, o que é muito cruel, por impor um modo de vida como esse. E eu digo isso não é para a gente ficar vegano, não, é porque isso é o comportamento que ajuda a salvar as galinhas hoje é o comportamento que vai ajudar a salvar a gente enquanto espécie. Então, isso é bom a gente pensar, né? E estamos aí falando de carne também, né? Ó, veja, nas duas fotos são animais, um do lado do outro, extremamente estressados, geneticamente muito parecidos, um ar perfeito para patógenos ficarem pulando aí, evoluindo até chegar num humano e aí a próxima Covid vir. Ó, o ebola era 60%, 50% de letalidade, tá? Então imaginem algo que se disperse tão rápido contra a Covid com o nível de letalidade que o ebola tinha. Então, gente, a gente está falando de fato de chances da gente ter grandes problemas aí, né, humanitários e civilizacionais. E, galera, outro papo que é importante é que é generalizado a queda de estoque de alimentos, né? Então, por que não tem interesse nenhum das pessoas consumirem politicamente, organizadamente, em cooperativas de consumo, né? Só que se isso já era muito distante, até políticas públicas básicas de estoque de alimentos estão sendo destruídas. Isso impacta diretamente na elasticidade dos preços, tá? Eu não vou também entrar nisso, mas é bom falar. Eu vi um dado outro dia que nos anos 70, 80, o planeta conseguiria sobreviver sem produzir mais grãos por 100 dias. Depois baixou para 80, 20. Hoje a gente não sabe se é possível sobreviver algumas horas sem que o agronegócio global continue produzindo. Só que a gente sabe que isso não é para comida, né? É para etanol, é para grãos, que 25 quilos de grãos gera 1 quilo de carne. Então, é um nível... não tem nada a ver com eficiência nem com alimentar as pessoas. Então, a gente está num perigo muito grande, né? E isso desemboca na fome, tá, gente? Ó o número para a gente dormir aí com essa mexerica amarga hoje. Ela vai ficar doce porque eu vou falar do livro já, mas, ó, parte da mexerica amarga aí. 42% das pessoas no mundo não conseguem ter uma dieta saudável. 30% está em insegurança alimentar, em algum nível de insegurança alimentar, ou seja, de cada 10 pessoas do mundo, 3 estão sofrendo com insegurança alimentar. Uma com fome crônica em cada 10. Então, de cada 10 pessoas, uma está indo dormir todos os dias com dor, sofrendo e sem conseguir se desenvolver para poder ter uma vida feliz. Isso, o Brasil dá aula, infelizmente, nisso, né? A gente lembra daquele estudo sobre segurança alimentar, 58% da população tem algum nível de segurança, que é desde fome a ter que fazer conta e reorganizar financeiramente suas refeições, diminuindo o padrão delas para poder comer até o final do mês, tá? Então é isso, gente. Está falando de muita gente, que seria 125 milhões de pessoas, tá? E só para vocês terem um contraste, batemos o recorde em 2019 de produção global de alimentos. A gente produziu 9,4 toneladas de comida no planeta. 9,4 bilhões de toneladas de comida no planeta. O que daria para cada ser humano mais ou menos 1.000 quilos de grãos, por exemplo, e outras coisas. 1.000 quilos de comida dá e sobra para comer o ano inteiro. Mas a gente não tem um sistema que é sobre distribuir essa comida direito. Então tem algum problema que a comida produzida não chega na mão das pessoas. E isso é um problema bem sistêmico, gente, que é sobre a distribuição mesmo. Então, a gente não está falando mais de produzir mais comida, mas sim de como produzir menos comida, redistribuindo radicalmente. Então, a gente tem que produzir menos comida, inclusive. Se comida, entenda-se, entre aspas, soja, trigo e etc. Então, é um desafio muito grande, porque é uma coisa que ela não é óbvia, ela é contra-intuitiva. É produzir menos comida, produzindo mais localmente, e eu acho que não tem como a gente dar resposta a isso se não for com cooperativismo de consumo.
gente tem uma crise gigante do trabalho também, e aí já vou chegar no Livres agora, porque a crise do trabalho, tem um estudo aqui dessa McKinsey, que ele diz que 800 milhões de pessoas vão ficar sem trabalho até 2030. Então, as pessoas estão cada vez mais ameaçadas pelo avanço das tecnologias do capitalismo por aí, e a gente não está vendo uma reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho, né? Porém, as pessoas estão se associando para sobreviver, elas estão cooperando de várias formas, né? Uma forma precária, inclusive, não por opção de vida como vocês, mas porque sem isso elas vão morrer, né? Isso é muito óbvio. Então, gente, é uma grande de uma crise, né? E com isso a gente vê a expansão dos supermercados cada vez mais, destruindo as mercearias, destruindo as feiras e produzindo uma forma moderna, no pior dos sentidos, de consumir. Então, a gente está vendo aí nos condomínios esse tipo de autosserviço, a gente está vendo cada vez mais supermercados com autocobrança ali no caixa e alguns até 100% automatizados. Então, como que o capitalismo resolve esse problema todo? Ele vai aumentar a exploração e o desemprego, criando ainda mais gente sem ter como trabalhar, né? E às vezes a gente acha que não tem nada a ver com isso, e não é para culpabilizar ninguém, mas quando a gente pede uma entrega precarizada da James, a gente está falando de algo que está anexo ao Extra, ao Grupo Pão de Açúcar, a Rappi, o Grupo Carrefour. Então, isso são grandes conglomerados que eles trabalham e eles estão dominando as nossas vidas. Se a gente não conseguir reorganizar a economia dessa forma que vocês estão pensando, eu não vejo como ter saída, né? Então, enquanto a Amazon, o Walmart resolvem daquela forma ruim esse problema todo, a gente teve a Food Cop, né, como vocês estão se inspirando, que, na verdade, ela resolve o grande problema de custo dos supermercados sem explorar as pessoas ou sem demiti-las. Na verdade, elas trabalham para o supermercado e aí gerando próximo de zero ou um custo muito baixo de força de trabalho, então, conseguindo fornecer comida para as pessoas, mas sem explorar ninguém, né? Então, é fantástico. Um lado resolve ultra explorando, gerando desemprego, e aí a gente está falando aqui de sistemas solidários que vão resolver sem deixar ninguém para trás, né? E aí a gente tem outras como a Mandela Food Cooperative, que é lá de Oakland. A gente tem a New Orleans Food Coop. Isso, gente, eu acho que tem muito a ver com um Estado que é ultra privatizado com os Estados Unidos, que acaba fortalecendo o terceiro setor. Ele pode ser péssimo, ele pode ser legal e organizar pessoas também, né? E aí é um pouco da minha presunção. Eu acho que isso vai rolar no Brasil, a gente vai cada vez ter um enfraquecimento dos serviços públicos e a gente vai ter que disputar o terceiro setor, porque é o que dá para fazer, entendeu? Então, é nesse contexto todo que a gente pensou o Livres, tá? Porque pesquisa da Oxfam que vocês estão vindo aí, tá? De 100% do que a gente gasta no supermercado, 25% fica com empresa de semente e fertilizante, tá? 30% com supermercados. Então, de cada R$ 10, 3 ficam com supermercados. Não sei se vocês já foram nos supermercados e olharam rótulos. Geralmente, nos alimentos mais bonitos e tal, tem um selinho lá, que é de uma empresa, que é um ecossistema terceirizado, né? Geralmente é a Benassi. E aí, o supermercado só abre ali, deixa suas prateleiras disponíveis, a Benassi faz tudo, ela terceiriza a relação trabalhista, entre aspas, ou de compra com os agricultores, e aí abocanha uma grande porcentagem sem ter muito trabalho, só por ser enorme e porque as pessoas comumente compram nos supermercados, porque já estão educadas para isso. E aí, os produtores seriam 1,30 de cada R$ 10, só que aí tá os grandes também, tá bom? Então, se a gente for falar dos pequenos, pode ser menos de 60 centavos, como alguns produtores de laranja, os menores produtores de alguns legumes e verduras, eles ficam com muito menos ainda. Isso, com o neoliberalismo, o que acontece? Fome, destruição, endividamento dos trabalhadores no campo. Esse é o cenário que a gente tem. É um cenário muito ruim, mas a gente não quis se deprimir, né? Como é que a gente reorganiza isso tudo, né? A gente tem, dentro do Livres, a gente olhou para esse cenário e viu que o produtor está invisível na cadeia, ele é atravessado por um atravessador, sendo redundante. Aí tem um fornecedor de grande rede, que geralmente é fornecido por esse atravessador. Aí tem uma nova logística para então chegar no grande supermercado, né? Então, a gente
Em última ainda, quando vai fazer essa compra para que ela seja recebida em casa, ainda tem outro setor que explora os trabalhadores com um modo ali de pagamento uberizado, que as pessoas ficam 10 horas na rua, mas só ganham R$ 10 pela entrega que faz em meia hora. Então, é um ecossistema péssimo. Como reorganizar isso tudo, né? A gente pensou como fazer, né, isso, porque o mercado de consumo ele está organizado assim. Pô, esse não é meu slide que tinha os logos de todo mundo, mas tudo bem, dá para entender. As grandes redes estão ali, gente. Carrefour no meio, Pão de Açúcar. De um lado, elas são oligopólios porque a gente compra por elas, por preços que elas impõem, porque, na verdade, quase todos os supermercados grandes no Brasil ou são do grupo Casino, do grupo Carrefour, estão ali estão mesmo no ecossistema ali, né? Então, de um lado, elas conseguem controlar preços para nós consumidores, que somos trabalhadores separados, não estamos juntando os nossos poderes econômicos para fazer algo diferente, achando que comprar não é um ato político, né? Então, toda vez que eu compro alguma coisa, na verdade, eu estou votando por esse sistema, conscientemente ou inconscientemente. Também sei que não dá para todo dia e toda compra nossa ser num sistema melhor que esse, mas de fato a gente está contribuindo para ele, né? Reafirmando, sem culpabilizar somente o consumidor, mas de fato o que a gente está fazendo para mudar isso, né? Enquanto do outro lado, essas grandes redes são oligopsônios, é feio esse nome, mas são poucos compradores para muitos vendedores. Então, os mercados também são poucos compradores para produtores que não estão associados, que não conseguem controlar o preço da sua força de trabalho nem os seus alimentos, e por isso são submetidos a esse sistema. E aí dá naquela faixa de distribuição ali. E aí não é nada bonito. Os agricultores eles saem 3 horas da manhã da sua casa depois de ter trabalhado o dia inteiro colhendo e plantando para ir para alguma feira num grande centro, ficar o dia inteiro e voltar talvez 17 horas para suas casas. Então é muito bonito o agricultor lá, mas se a gente for conversar com eles mesmo, eles diriam: eu queria ter alguém que eu poderia confiar e ter uma rede solidária na cidade, porque é bonito, é fofo, mas é extremamente estafante o agricultor ter que fazer o papel de ir até a cidade, nos grandes centros, para vender. Não estou dizendo que isso é ruim, que não tem que acontecer, só estou falando que não é tão romântico como se diz. Então, acho que é aí que está o nosso papel, entendeu? Porque senão ele vai ficar como tá esses números do Oxfam. O que recebe um agricultor em relação a uma renda ou salário digno? Então, quanto mais participação de mulheres, pior é também o pagamento, tá, gente? Então, o machismo estrutural na produção de alimentos também acontece. Essa configuração toda faz com que o cacau na Costa do Marfim pague 81% do que seria um salário digno. E o pior, o chá na Índia, que é 38% do que seria um salário digno, com uma maioria de mulheres aí dentro, né? Então, a gente entendeu que precisava reorganizar o consumo, tá? Então, a partir de agora, vocês levantem a mão se tiverem perguntas, explicando um pouco do Livres aí, que vocês quiserem saber um pouco mais. Não sei se eu estou indo rápido, mas tentando evoluir, a gente entendeu que precisava criar um consumo que permitisse o desenvolvimento dos agricultores, que permitisse um fornecimento complexo e uma resolução que é relativamente complexa para problemas complexos. Eu entendo assim que a gente precisa de várias ferramentas antissistêmicas, né? Cada modelo de cooperativa ou de iniciativa, ela cumpre uma função. A gente se baseou muito, e eu acho que vocês já devem ter conhecido, o que é um CSA, né? Acho que eu não preciso muito explicar, porque já tem bastante em São Paulo, né? Mas o CSA ele é interessante, só que ele tem uma dificuldade de escalabilidade e ele exige um nível de consciência muito grande, porque ele é uma cesta que é geralmente fechada, ela é relativamente boa para o agricultor, mas o consumidor que está na loucura, ele só tem um nível de consciência muito grande que vai receber um ora pronomes, um machixe e vai ficar feliz, porque muitos deles vão olhar aquilo, às vezes vai estragar, vai jogar fora. Então, não é romântico também, é romântico quando a gente fala, o CSA resolve tudo. O CSA é excelente para algumas situações.
Agora, eu acho que o perfil do Livres e da Gomo é mais de como ter um modelo solidário para um consumidor que está enfiado um monte de problema e quer fazer algo bom com o seu dinheiro e ele quer relativamente algo perto do que ele quer, mas também dialogando com o agricultor para que tenha uma democracia, né? Não é substituir a ditadura do consumidor pela do agricultor, né? É uma relação horizontal. E isso a gente precisava resolver, né? Para diversificar a produção também, porque o agricultor ele também precisa, para a gente mudar o sistema de produção de alimentos, os agricultores solidários e a agricultura familiar vai precisar se desenvolver, se diversificar também, né? Que não quer dizer que a gente vai ter maçã o ano inteiro, não é sobre isso, mas se a gente for ver bem, os agricultores geralmente se apoiam muito em folhosos, em coisas de mais fácil produção, e a gente precisa ajudar que eles deem um salto qualitativo, né? E aí, como que a gente tentou resolver esse problema, né? A gente, depois de muito papo, entendeu que era preciso criar um sistema de mapeamento da demanda das pessoas de forma democrática, não é como os algoritmos, que vai fazer isso de forma exploratória, com o consumidor que não sabe o que está fazendo com seus dados. A gente queria que as pessoas respondessem questionários, que era o nosso carrinho comunitário, para que a gente agregasse essa demanda e pudesse fazer um planejamento produtivo com os agricultores de forma democrática, que a partir do que as pessoas quisessem comer, eles produzissem o que desse para produzir e também criar uma certa diversidade de produção e também diversidade de gostos ali, né, dos consumidores. Então, ali essas duas coisas. Então, foi nos idos aí de 2019 que a gente fez esse encontro no Sindicato dos Bancários, era uma galera próxima da gente, então tinha gente que era de todos os tipos, mas a gente fez uma apresentação para bancários e aí fez esse encontro nesse dia com café, com orgânicos. E foi impressionante, assim, que foi 70 pessoas, cara. E a gente achava que ia 20, foram 70 pessoas, ó. E algumas delas, ó, o Augusto, ele tem esses dreads aqui, ele está com a gente até hoje, por exemplo. Então, são 4 anos de trajetória. A gente ficou muito tempo com os agricultores na feira para entender o que eles precisavam, qual eram as demandas, qual eram os problemas. Já foi um monte de gente falar que tinha um aplicativo revolucionário ou uma iniciativa maravilhosa. E aí, depois, pelo meio do caminho, isso se diluía, se transformava em outra coisa. Então, a gente tirou princípios gerais, né? E aí a gente criou esse nosso carrinho comunitário. Se eu quiser, eu posso, se vocês quiserem, eu posso depois abrir diretamente o sistema para vocês verem. Então, nele as pessoas fazem uma cesta e a gente pede que essa cesta seja de um consumo fixo, né? E ele pode ser editado toda a primeira semana do mês. Então, as pessoas entravam com um compromisso e numa política de preços diferente por isso, né? Então, quando elas têm alimentos fixos com a gente, eles ficam entre 10% e 15% mais baratos. Então, os alimentos da cesta ficam nesse nível mais baratos quando as pessoas preenchem, porque os produtores, com a segurança, conseguem entregar preços menores. Então, é uma relação solidária de reciprocidade e autogestão. Tem um segundo nível de preços, que é quando você vira da comunidade, tudo que você vai comprar da loja tem 5% de desconto. Então, é uma escala relativa a compromissos, certo? E, por último, quem não tem nenhum contato com a comunidade paga o preço cheio, que a gente chama o preço de livre mercado. Mas o grande lance aqui do carrinho comunitário é que ele agrega uma demanda para que os produtores mandem e a gente tenha praticamente desperdício zero. Então, a gente começou aos sábados com 30 pessoas e aí foi aumentando para 60, 80, 100. Hoje a gente está com 180 consumidores e também na terça. E aí tudo que agrega o sistema chega na loja, então é muito louco, cara. É um just-in-time solidário sem explorar ninguém. Então chega 100 caixas de comida de manhã e tiver um monte de comida, blá, 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 monta a cesta. Depois do final não tem mais comida nenhuma e sem desperdício, foi tudo para casa das pessoas. Então foi uma forma também de lidar com o problema do sistema que quem é empreendedorista e não entendeu direito, que é ninguém abre nada e espera o consumidor chegar mais, tá? E quem faz isso é quem está
viajando, assim, né? É preciso criar uma rede já antes, né? E é preciso criar um modelo que caia uma grana sempre, né? Então, o DVD acabou, agora o Netflix prefere 20 mangos todo mês ali de todo mundo. Então, é o tal da recurrent revenue. O capitalismo trabalha muito nesse ponto agora, e a gente tem que se ligar nisso, né? A gente entendeu isso, mas de uma forma solidária. Então, a cesta fixa, de alguma forma, cria um associativismo, um cooperativismo com os consumidores e garante entradas constantes, né, para a cooperativa. Aquele consumidor vai estar sempre comprando em uma frequência, tá? Então, todos os alimentos podem entrar nas cestas de forma semanal, quinzenal ou mensal. Ou as pessoas também podem ter cestas semanais, quinzenais ou mensais. O sistema ele agrega de uma forma que eu posso ter banana toda semana, mas eu posso ter alface quinzenal. Aí a cesta fica banana, banana e alface, banana, banana e alface. Mensal, arroz e feijão, para organizar a despensa. Aí a cesta mensal vem com arroz e feijão, obviamente, uma vez no mês. Aí o sistema agrega para a gente o pedido dos consumidores. Olha lá que beleza, ovos de galinha, Ana do café, o Breno, Jair, as unidades que eles precisam fornecer. Esse print é velho, né? Os volumes estão maiores, mas ele serve para ilustrar. Depois a gente pode mexer no sistema se vocês quiserem. E aí o sistema agrega também, isso, claro, um sistema solidário, porque a gente também organizou uma galera da programação. Isso tem muito a ver com a nossa militância do pessoal também. Acho que as pessoas não entrariam nessa se elas não tivessem perspectiva de que isso é maior, a gente está criando outra economia, né? É difícil convencer as pessoas que só colocar uma alface numa cesta é algo relevante. E eu acho que é, mas o que a gente está fazendo é muito mais que isso, né? Então, se a gente não tivesse tido a programação, difícil fazer outra economia com planilhas de Excel. Então, isso foi bem importante. Aí vocês estão vendo, aí agrega para a cesta dos consumidores, galera. Então, isso é bem maneiro. Então, é alfacinha, banana. Então, a galera chega de manhã na cooperativa, toma seu café sem veneno, troca uma ideia, organiza as caixas, e aí entra no sistema e vamos lá, Advanir, do A ao Z, montando as cestas da forma como o sistema reagrega aí o perfil de consumo das pessoas. Então, isso facilitou muito, meu. Olha, e saudades, viu? Quando o café estava 17. Esse print é realmente velho. O café está muito caro, gente. E aí, uma coisa legal para vocês, assim, claro que talvez não seja aplicável, mas tem um BO, gente, que é. Eu não sei, eu tenho uma perspectiva que. Não sei se todo mundo de esquerda e tal, mas geralmente a gente fala. A gente quer prometer dar um patrão para cada um, né? Para as pessoas, né? Como uma saída do desemprego e da pobreza. E eu acho que esse pacto entre capital e trabalho tem que voltar. A gente está com péssimas leis trabalhistas de fato. Mas eu acho que todo mundo concorda que esse mundo ficou no século XX, né? Até porque tem uma parada do trabalho subordinado que as pessoas não aguentam mais. E até por isso que no Uber elas meio que acham que estão melhores porque elas podem fazer seu tempo e tal. Por que eu estou falando isso? Eu acho que a gente só vai conseguir ser relevante quando a gente conseguir. Claro que isso precisa de política de fomento, um monte de coisa, tá? Não estou simplificando. Mas a gente vai precisar disputar com as grandes empresas, Amazon, e etc., Walmart, por dois problemas. Elas conseguem fazer preços muito baixos, mas ali ainda tem lucro e ainda tem exploração. Então, a gente pode reajustar e fazer modelos que as pessoas sejam remuneradas de forma justa, sem explorar ninguém e que ainda tenham preços competitivos. É claro que vai ser difícil chegar naqueles, mas com um nível de mostrar que é um outro tipo de empreendimento e com bom serviço, a gente pode chegar lá. Então, a gente criou as eco-horas, tá? Que era como estamos cagados de trabalho, estamos com pouca receita ainda. Como que a gente vai remunerar? Vamos remunerar as atividades prioritárias, indo pelo aquilo que é mais estafante, o que é mais justo de remunerar, e a gente vai criando tarefas que têm um lastro de eco-horas, podem ser 2, 3, 4, 5, meia hora, 6 horas, e isso vai compondo o ecolerite da galera. Então, esse é o nosso
RH autogestionário, saca? Foi como a gente resolveu como ir remunerando as coisas. Hoje tá, boa parte já está remunerado. Aquém do que deveria, em alguns momentos, aquém. Mas a gente vai trazendo para a Assembleia e decidindo junto as novas tarefas, como que a coletifica, o que que a gente absorve. Porque a gente sempre tem muitas tarefas, mas a gente precisa começar a remunerar algumas poucas, né? Então a gente juntou o pool de tarefas que a gente tinha, e aí isso permitiu também quem não tinha 40 horas por semana, mas queria ajudar, podia ajudar em 10, podia ajudar em 15, podia ajudar em 20. Então, a gente tem pessoas que têm 2, 3 empregos, tem pessoas que ajudam 5 horas no Livres, mas não querem deixar de ajudar algo legal, de participar de algo legal e ainda ser remunerada por isso, entendeu? Foi uma forma de... Guilherme, só para trazer uma pergunta da Lorena, aproveitando o gancho, ela fez Bom, uma pergunta assim: quantas pessoas trabalham na cooperativa? É como a Food Coop, que algumas pessoas são funcionárias e outras trabalham algumas horas? Acho que você deixou meio implícito que tem a galera da militância, né? São só militantes que trabalham no Livres. Se você puder dar uma explicada para o pessoal entender melhor, seria massa. perguntem aí, porque Aham. a gente fala, vai ficando Eu implícito, vou, né? vou, vou trazendo para você. Então, a economia solidária, ela tem o nome de solidário, mas parece que tem uma propensão, às vezes, a entender como caridade, ou então trabalho não remunerado. A nossa perspectiva é que todo mundo seja remunerado e bem remunerado. É que, mesmo que você for remunerado, você não vai deixar de ser um militante. Então, eu falo militante ainda assim, ainda que as pessoas sejam remuneradas, porque acho que a gente está com um propósito de mudança, né? A gente tem cerca de 12 pessoas, 14 pessoas com algum tipo de remuneração, mas são cerca de 5 que têm a sua atividade central pelo Livres, mas tem uma franja grande de coisas que são efetuadas por gente que seria um part-time ou um pedaço da pizza aí do tempo, entendeu? Sem contar agricultores, tá? E fornecedores, etc, né? Estou falando de quem faz a gestão administrativa, financeira, comercial, loja, estoque, blá, blá, blá. E entrega, tá? Então é isso, a gente tem cerca de 14 pessoas. O que foi primeiro tinha que ser o financeiro, né? Porque sem financeiro não há em nada. Não há em nada. Então a gente começou por aí. Respondi ou deixei alguma coisa passar? Eu acho que era isso. Lorena, você quer complementar a sua pergunta? Não? Não? Fechou. E você falou que acho que nem tem algum que é formalizado como CLT, não, é só no formato das eco-horas mesmo, né? Então, isso é um grande problema, gente. E resolver isso não vai ser fácil, porque Uhum. é difícil remunerar as pessoas via cooperativa, porque, bom, eu não sei como é que a gente está de tempo, mas eu poderia fazer, fazendo a longa história pequenina, Aham. a lei de cooperativismo é da época da ditadura, né? Então, Uhum. ela foi feita não para iniciativas autogestionárias, por incrível que pareça, mas para explorar as pessoas. Tanto que cooperativa de cuidadora, se você falar perto de uma cuidadora, ela vai sair correndo de você, ou Uhum. cooperativa de serviços de limpeza, etc. e tal. Por que que eu estou falando isso? Porque ela tem um nível de tributário pesado, assim, né? Então, você tem só de encargos, não tem patrão, mas você, como autônomo, recolhe 11%, de 1.000 que eu te pago, você recolhe 11%, e a cooperativa paga 200 desse 1.000, porque é 20%. Então, fica 1.200 a remuneração. Então, a gente está vendo formas ainda de como formalizar isso, e a gente está caminhando para uma ideia de fazer uma cooperativa de trabalho onde a cooperativa de consumo contrate ela. É o que a gente está pensando, saca? Mas é complexo, a gente ainda está na ilegalidade total, apesar das pessoas estarem ganhando 3.000, coisas do tipo, ainda tá muito complicado. E aí, porque assim, gente, porque não dá para isolar as coisas, né? A gente precisa lutar por estruturação de política pública para empreendimentos coletivos, tá ligado? Porque o MEI estrutura a economia de uma forma de empreendimento,
microempreendedores individuais, mas não tem microempreendedor coletivo, por exemplo, que seja mais fácil e tenha menos tributação. Vocês já devem ter visto isso, né? Porque é muito onera demais. Então, a gente resolveu fazendo uma cooperativa de agricultores, primeiro, e aí a gente consegue vender tudo sem pagar ICMS, dos alimentos. Então, a gente preferiu primeiro regulamentar a relação de venda com os produtores para não se ferrar, porque a gente precisa, em última, precisa vender, né? E aí a gente está em discussão progressiva para como colocar para formalidade a galera, mas isso é um desafio mesmo. Eu vou mostrar o sistema. Podem perguntar mais aí, se quiser. Alguém quer trazer mais alguma pergunta? Gente, vocês podem encaminhar, levantar a mãozinha aqui. Agora é 8h30, a gente tem ainda mais uns 20, 25 minutos antes do nosso check-out. Dá para... Ó, Vocês Renata. estão vendo? Acho que a Fala Renata aí. quer fazer uma pergunta. Diga lá, Renata. Oi, eu fico pensando nessa possibilidade e dando uma estudada em modelos de associativismo de MEI, que pode ser um caminho jurídico-econômico, né, para nós, né, que estamos tentando fazer algum outro tipo de viabilidade de economia solidária. O que que você acha disso? Tem algum modelo de replicação? Você conhece já alguma coisa que está em andamento nesse sentido, em modelos que estejam mexendo com distribuição de alimentação ou com alguma coisa ligada ao ciclo vivo do alimento? É interessante isso. Ah, o MEI foi um problema e uma solução, né? Ele foi uma solução porque ele simplificou, ele é um problema porque se você não aumenta as receitas da Seguridade Social, ele contribui muito pouco. E não estou falando que o MEI tem que ser mais caro, mas tem que taxar os ricos no país e tal. Mas estou falando isso porque o associativismo por MEI ele é a coisa mais comum dentro da economia solidária. Quase não tem cooperativa solidária, porque é quase impeditivo, você tem que nascer grande já, né? Como eu disse. Por exemplo, quem faz as nossas sacolas, que são umas sacolas muito maneiras de caixa de leite e tal, elas são uma cooperativa em essência, mas são um coletivo de MEIs de costureiras. Então, esse tipo de arranjo é bem comum, assim. Ele tem problemas, né? Porque, por exemplo, como que a gente vai estar dentro da cooperativa de consumo e a cooperativa de consumo vai pagar para o nosso MEI serviço, entendeu? Não fica muito seguro assim, fica meio estranho, parece até que é corrupção, né? Para quem olha assim, né? Realmente, a gente conversou um pouco com os contadores, eles falaram que ia ser complicado de fazer isso. Mas o que existe também é o chão, por exemplo, o chão, eles são uma associação e eles são PJ a maioria, né? Então, eles pactuados assim. É que eu acho que isso não é simples, porque subjetivamente você é uma pessoa jurídica. Eu acho que o Estado tem que organizar para que a pessoa coletiva exista, entendeu? Mas sem preconceito nenhum. Agora, na área de alimentos, o que eu vejo geralmente é isso. Nem sempre todo mundo tem um MEI, mas se tem um MEI para poder receber o recurso e pulverizar para pessoas que também nem sempre têm MEIs. O grande melhor disso para a gente é a entrega, né? Porque eles correm certo risco, né? E aí a gente vai começar a pagar a MEI deles, assim, coletivamente, porque eles precisam estar minimamente segurados, né? Porque estão na rua e tal. Então, esse é um problema mesmo. Mas eu não tenho uma resposta fechada, assim. Eu estava vendo isso como um drible sistêmico mesmo. Até tô relendo esse livro aqui do Singer, Legal. que a gente tem, né, uma legislação muito engessada, porque ela tá submetida antes até da Constituição de 1988. Então, assim, isso seriam dribles jurídicos, né? Por exemplo, o caso de um associativismo, de cooperativismo de plataforma, eles viram que para captação de recurso, para a viabilização econômica deles, era mais fácil eles se consolidarem como associação, mas eles se comportam no seu estatuto e na sua carta de princípios como cooperativa.
por causa das questões tributárias e os encargos, né? Então, a gente tá vendo, assim, esse impasse da legalização, né? Já que a gente está também em situações de transição, né? De transições Sim. sistêmicas e de transições econômicas também, e planetárias, até mesmo estudando aquele modelo da economia Donitz, a gente vê vários tipos de gambiarras, porque a gente está passando por modificações sistêmicas, né? Mas está certo isso que você está falando, Renata, porque tem que subverter o sistema aí burocrático mesmo, porque... E aí, já é até um conselho, a gente tem uma mania, às vezes, de ser legalista, no bom sentido, mas se for ser legalista dentro da economia solidária, você não vai fazer nada, velho. Você vai ter que fazer várias gambiarras mesmo, senão você não consegue sobreviver, porque assim, a gente tem um Estado que não entende o que é a gente, tá ligado? Ele é assim, ou vai ter um patrão, ou você vai ser empreendedor, ou você vai ser funcionário público, ponto. Então, ele não entende o que está acontecendo na base, né, da sociedade, que é basicamente as pessoas se associando e trabalhando juntas em vários lugares, em vários momentos. E aí, o melhor disso seria entender isso e facilitar, né? Mas isso não está rolando, né? Mesmo agora, com a volta da Secretaria de Economia Solidária, eu não estou vendo muito movimento nesse sentido, estou meio desapontado, mas a gente tem que continuar enchendo o saco mesmo, assim, né? E eu acho que vocês vão caminhar para uma parada que acontece, acho que eu recomendo, inclusive. Talvez seja necessário, importante e essencial ter várias figuras jurídicas, entendeu? Entendam os CNPJs como ferramentas, né? Em alguns momentos vocês vão usar. A gente tem uma microempresa e uma cooperativa, entendeu? Então, em determinado momento, a microempresa é importante, em outro momento. E aí ser necessário ter um contador conspirador junto com vocês também, que também não vai cobrar full por cada CNPJ, tá ligado? Só para entender que vocês estão subvertendo a ordem, tentando fazer uma coisa legal, porque imagina, né? Você também pagar um contador full por cada CNPJ que você tiver. Mas, por exemplo, a gente tem a cooperativa agora, e aí com um ano de cooperativa você pode ter emendas municipais com 2 estaduais e 3 federais. Então, se você tiver uma MEI, tu não consegue isso, entendeu? Enquanto a microempresa, às vezes, tributariamente, você consegue operar outras coisas por ela, né? A gente opera algumas coisas pela microempresa. A gente até movimenta pouco a cooperativa. Então, são coisas que vão acontecendo. Agora, o grande desafio nosso é formalizar o trabalho. De fato, formalizar o trabalho eu vejo como um grande desafio. Se vocês quiserem dar uma olhada... Estão conseguindo ver aqui? Está grande Sim, bastante? dá sim. Então, aí aqui a gente combinou várias tarefas, foi uma forma da gente se autorremunerar, de Uhum. forma não formal ainda, mas foi o que rolou. Por exemplo, é, que tá com os nomes, devia estar melhor esses nomes, mas buscar banana, quer ver? Cadê a logística? Logística 3 pontos que a gente tem. É 115. E aí tem um desconto que vocês estão vendo ali, que é Uhum. de 12%. O desconto de 12% são 9%, 9,1% que dá você recolhendo durante 11 meses, um mês de férias. Então, a gente tirou coletivamente que vamos ter um desconto coletivo de 9% para poder tirar férias. E aí, 3% que a gente entendeu que tudo que é movimentado pela cooperativa guarda para um fundo coletivo, que isso ajuda a custear o contador. Outras cooperativas trabalham assim, por exemplo, a Copeg, que possivelmente, se vocês tiverem vinho um dia, vai vir de lá. Eles também cobram isso, as movimentações têm uma porcentagem e isso vai para o fundo coletivo para pagar custos, etc. E tal, foi como a gente solucionou assim. E aí é isso também. Vocês querem 13º? 13º é irado quando você tem um patrão. Quando você não tem um patrão, vai tirar da tua remuneração mensal. Aí é sempre, né, a Assembleia que vai decidir. A gente não tem a presunção de ter 13º por enquanto, ou pelo menos só ter um benefício, mas
é isso, né? Não sai de nós em última, né? Então, tudo que for agregado, ela vai vir, né, nessa alíquota, digamos assim, que tem de desconto da nossa nosso Ecolerite. Isso organiza muitos pagamentos, isso nos ajuda muito financeiro. E a gente está pensando em colocar uma nova alíquota aí, talvez alguns porcentinhos aí, porque a gente quer ir para a COP em Belém, que vai ter aqui, né? E aí a gente vai fazer um fundo coletivo para fazer a viagem todo mundo lá, tem uma delegação do Livres, né? A COP já foi em dois lugares de shake petróleo, né? Fake news. O movimento social precisa voltar aqui no Brasil, né? Então a gente vai quer ir para lá. Aí para vocês entenderem, ó, também como que a gente a gente tem também, ó, um relatório de formações onde as pessoas têm assiduidade, ó, para ver se as pessoas estão indo nas formações ou não. Então, e isso, gente, aí esse foi o salto qualitativo da nossa vida, que foi não, planejamento, isso. Pagamentos. A gente conseguiu automatizar os pagamentos. Isso foi a liberdade da escravidão da Milena, que é do financeiro. Então, você imagina assim, a gente tinha 150 associados e aí você tinha que cobrar cada um no WhatsApp, pegar o comprovante e baixar de uma planilha do Excel. Aí hoje a gente conseguiu uma automatização que dispara um Pix, e aí vai para todo mundo esse Pix, e aí a gente consegue ver quem pagou, quem não pagou por aqui, ó. Então, para não expor ninguém, eu vou botar eu aqui, porque eu acerto a minha conta no final do mês só. Aí, ó, minhas cestas do Livres. Então, tá tudo aqui, ó. Tudo que não tá não pago tá por aqui, né? Então, quando eu pago pelo Pix, já dá baixa automaticamente por aqui. Então, limpa o trabalho da Milena. Então, só o que está aqui ela precisa ir cobrar. Então, já tira uma grande porcentagem do trabalho, porque ela só precisa ir atrás dos maus pagadores aqui, né? Como vocês viram na Food Cop, ficar em cima dos pagadores é importante. Não para ficar cobrando eles e tal, mas para você ter um controle de como tá as coisas, saca? Então, tem gente que é muito doido, assim, que a gente tem uma baixa taxa de endividamento das pessoas com a gente, mas tem uma galera, assim, que, tipo, fica R$ 1.000 devendo, aí paga numa paulada, assim. Pouca gente, mas isso rola, saca? E Então, Guilherme, vocês têm pessoas que, tipo, fogem do acordo da cooperativa, assim, tipo, como se comportam mal, sei lá, porque no documentário eles falam que a grande virada de chave foi quando eles começaram a pedir para as pessoas saírem, né, da cooperativa, tipo, porque elas meio que subvertiam ali o funcionamento. Pô, o cara que vai lá e furta coisa na loja, o cara que não conseguiu se entender que aquilo lá é uma construção coletiva, que ele é dono daquilo. Vocês já tiveram alguma situação de ter que lidar com isso e conversar com pessoas que não estavam tem, cooperando, tem, assim? bom isso. Tem uma consumidora que ela adora dar uns gatos, mano. E ela gosta de ficar barganhando preço. E aí ela é esteticista, aí ela quer levar a pipoca orgânica e quer fazer da sobrancelha. E, cara, aí as pessoas são muito espertas, né? Porque ela vai testando os argumentos com pessoas diferentes para ver se o discurso é afinado. É, Então, vocês vão ter esse problema também, vai ter que todo mundo estar homogêneo, porque as pessoas elas vão testando uma a outra para ver se tem buracos, entendeu? E se ela uhum. vê frestas, assim. E aí, cara, ela é foda, mano. Mas a gente insiste muito, né, nas pessoas, mas não deixa de falar o que tem que ser falado, assim. No geral, elas são boas, mas tem alguma. O que tem de complicado é a galera que faz mó auê quando vai alguma coisa zoada, entendeu? Sei lá, Pode crer. porventura tu quebrou um ovo. Aí a pessoa faz um auê no grupo, parece que é o fim do mundo, entendeu? Meio que tipo, Entendi. parece que você quer passar para trás. As pessoas têm essa parada de que elas estão sendo passadas para trás em todo momento, entendeu? Às vezes foi, cara, tem gente que tá 3 anos com a gente e pesa toda vez para ver se tem 500 gramas de tal coisa. Aí às vezes vai 480. Todas as vezes vai 530. Mas aí a pessoa manda no grupo: vocês estão mandando 20 gramas a menos. Isso rola, velho. Caramba.
Bizarro, não fazia ideia. Tem pouca mandioquinha aqui, tá É. foda. Isso Tem um rola. lance do clientelismo, né? A relação com o mercado, né? De tá tudo perfeito, de tá, né? Acho que as pessoas, elas, elas ficam mal acostumadas, né? Acho que tem isso. Isso é foda, cara, porque a relação de confiança é tudo, assim, cara. Isso tem que ter muito cuidado, porque se ela quebra, você perde mesmo, né? Então, a gente tolera, é chato, né? Mas não, vamos repor, desculpa. É claro que a gente fica meio pistola às vezes, né? Porque não precisa chamar tanta atenção. Mas Uhum. elas estão certas, né? E também a gente não fica falando quando manda mais, porque também não vai ficar parando 180 segundos falando, olha, você ganhou 30 gramas a mais de banana. Mano, não dá, né? Mas essa bagulho de confiança tenham cuidado mesmo, cara. Eu anotei algumas perguntas aqui, não sei se o pessoal tem alguma pergunta para fazer do Guilherme. Eu ia mostrar só Mostra aí. uma última coisa aqui, Se alguém que tiver, vai é, mandando no chat. que é o. Ah, não, isso é o caixa da loja. Vocês viram que aqui tem uma data, e aí é o dia que a gente tem os comboios, que a gente chama, né? Comboio agroecológico, que é o dia que a gente distribui as sacolas da cooperativa de consumo. Uhum. E aí é terças e sábados, né? Então, vou colocar aqui um sábado, só para vocês verem, e aí a gente pega as outras perguntas. Então, coloquei sábado, dia 22. E aí a gente vai em operação. Caramba, eu tô. Resumo contabilidade, isso aqui. É que mudou aqui, eu tô meio perdido. Isso aqui é bem legal, gente. Vocês têm visualização de como que tá a saúde econômica, né? O entre e sai de recursos. Aqui é um número meio sujo, mas olha que legal, ele mostra tudo que entrou de grana e tudo que saiu de grana. Então, é todos os preços cheios que as pessoas pagaram contra todos os preços de custo. É claro, não tem luz, não tem trabalho, não tem um monte de coisa, mas dá para ter uma noção de como foi o dia, entendeu? Então, esse sábado, por exemplo, a gente teve 6 mil de entradas, teve 4 mil de despesas, então, basicamente, pagar produtor, pagar todos os produtos que saíram, e quase 2 mil aí de saldo positivo. E a gente está tendo uma volta de melhora, né? A gente está beirando os 2 mil, nossa melhor média histórica era 2.200 aí, então não tá ruim, tá? Só para vocês terem uma noção. Isso de uma E aí, entrega, né? Só para deixar o pessoal claro. Isso de uma e semana ou de uma entrega? De um não, dia só de. os sábados. Só o sábado, tá? Perfeito. Isso. Sábado e terça são os 2 dias que dispara um monte de sacola, então é o comboio. E aí, fora isso, tem os dias de loja, que é venda quem passante e tal. Isso é basicamente. É interessante, porque é como você tenta arranjar a coisa para ela ser produtiva, né? Isso aí é 6 horas de trabalho, basicamente, né? Se a gente for pensar, né? Uhum. Começa às 7 da manhã, vai até meio-dia, mais ou menos, movimentamos isso de grana, né? Claro que tem um trabalho anterior, de pedido, etc., mas de suar ali é isso. Só para eu acabar aqui rapidão o slide, gente, ó, Fechou. aí eu dou um toque para vocês, comunicar muito o que vocês fazem, né? Porque as pessoas acham que a gente tem um faturamento de uns 60 mil. Aí se alguém olha assim e fala, meu Deus, vocês estão ricos. Caramba, comprem uma Lamborghini para cada cooperado. Não é nada isso, tá ligado? Aí tem que mostrar, às vezes nem mostrar tanto dinheiro, mas mostrar muito resultados, né? Então, quanto que vocês distribuíram de comida para as pessoas? Então, a gente tem relatórios semestrais para mostrar isso. Então, a gente fala sempre do derby entre bananas, Nanica e Prata. Quem vencerá? Sempre a Prata dá um banho, ó, 24 mil unidades contra 13 mil no semestre da Nanica. Isso é importante vocês fazerem. E aí está um pouco das nossas iniciativas, né? Está o Livres aqui no meio, o podcast que a gente toca, a cooperativa de bikes, a cooperativa de agricultores, o banco comunitário, o centro de formação, a revista, e a gente está debatendo um cooperativismo de energia também, assim, que também é outro sonho nosso aí, mas que é um desafio.
E aí dá mais ou menos isso, né? Aqui está um pouco desatualizado, mas a gente está com cerca de 300 quilômetros pedalados por semana, 180 consumidores, envolvimento de vários empreendimentos solidários e cobrindo Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande e Guarujá. Então, são 5 cidades de 9 da região aqui, que é a Baixada Santista. Isso é mais difícil em São Paulo, né? Se você cobrir 4 bairros já está legal aí em São Paulo. Mas é isso. A gente faz feiras solidárias, porque tem que envolver a comunidade, deixar ela viva, senão você perde. A gente faz bastante formação também. Aqui é um dia do bomba de sementes que a gente fez com uma desobediência civil com os jovens estudantes. Aqui foi uma troca com o serralheiro, que foi escambo e comida, que ele fez uma cobertura nesse espaço que a gente tinha, um curso na Unifesp de Economia Solidária, aqui um pouco dos nossos entregadores, das nossas sacolas que eu falei lá, que são as sustentáveis. Esse é o espaço antigo ainda que a gente tinha, que é o Bruno, direto de São Vicente. E aqui é a nossa galera aí, bonita aí. Também no espaço antigo nosso, cresceu um pouco o time aí. Alguns saíram também, é claro. Mas essa é a galera aí. Então, essa foto é maneira, precisa ser atualizada. Eu tava mais magro se bobear. Mas é isso. Bom, teve a pandemia também, né? Tem que dar um desconto aí, né? Pode crer. Bom, tem Teve umas esse- perguntas aqui no chat. Acho que a gente Show. pode fazer uma rodada de perguntas aí, você vê o que você consegue responder. É, a Débora perguntou se no dia que tem distribuição da sacola, se tem loja aberta. O Beto perguntou quem desenvolveu esse software para vocês, né? Aquele sistema que você estava mostrando. E a Lorena perguntou se você pode detalhar um pouco mais como que é a estrutura de vocês lá do Livres, né? Como que é o espaço físico. Aham. Tipo, ela imagina que não tem uma câmara fria, né? Porque tudo entra e sai, né? Tipo aquela compra fechada já. Mas vocês tiveram muita dificuldade de achar o local adequado, né? Acho que é isso. Sim. Se tem disposição das sacolas, não tem loja aberta. Então, a gente tem um espaço que ela é um entreposto, digamos assim, né? Então, na frente tem a loja e aí na parte do fundo tem um espaço onde as pessoas se reúnem. Então, os cooperados se reúnem para montar as cestas, então eles montam as cestas. E aí, isso é uma remuneração, né? Que tem um dia de operação. Aí lá na parte do fundo. Então, eles vão montando essas cestas e depois deixando numa prateleira para os entregadores saírem com as rotas. Enquanto o resto das cestas que são apanhadas pessoalmente ficam na prateleira, de A a Z. Então, as pessoas que vão retirando, tem o caixa, que está a loja, para o passante entrar, para as pessoas entrarem. Aí chegou a Amanda para pegar a sua sacola, porque ela é cooperada de consumo. Aí fala para a caixa, o caixa vai lá, pega e dá na mão dela. Mas nisso a loja está aberta também para passantes, né? Então funciona tudo concomitante assim. Pensando até num paralelo com o food copy, a gente pensa que é possível um dia a gente centralizar algumas atividades remuneradas organizativas e talvez envolver mais as pessoas de uma forma que elas possam fazer a montagem das cestas. Algumas atividades são bem simples de ser feitas. Isso é uma coisa até que a gente pensou já e que é meio híbrido, mas a gente ainda tem dificuldades de aplicar isso porque, enfim, tem alguns desafios pela frente, o espaço está pequeno, a gente quer se formalizar, pelo menos a parte da cooperativa de consumo de trabalho antes, mas isso é interessante, e é até uma coisa que eu falei com o René, né? É um grande desafio para vocês, assim, manter as pessoas engajadas, né? Porque a gente tem essa vantagem da remuneração, né? Então, vocês têm um desafio, em alguma medida, ainda maior, né? Tudo bem que é trabalho para caramba, né? Quem desenvolveu o software o Anderson, que estava ali na foto, o Anderson e o Matheus, né? O Anderson desenvolveu boa parte do sistema, esse aqui que está, dá para ver ele
moreno aqui, meio careca, barbudo. O Anderson, ele já era amigo nosso, ele estava com a gente no pessoal, por exemplo, e aí era um fuçador, ele não é um programador legítimo, mas é um grande fuçador. Então, nas horas vagas, né, pessoas inteligentes e engenheiro na USP, ele fatalmente está absorvido pelo mercado de trabalho muito bem, mas nas horas vagas ele programa e melhora o sistema para a gente. E aí teve o Matheus, que entrou posteriormente, ele viu a apresentação do Libs, virou da comunidade, se apaixonou e queria ajudar. E aí ele automatizou os pagamentos para a gente, e também é outra força de trabalho extremamente qualificada, já empregada pelo eBay. Então, nem se a gente quisesse, ia dar para pagar. Que é um grande desafio também para a gente, cara. Tem algumas cooperativas de programadores, mas enfim, é um desafio. Não tem câmara fria. A gente está querendo se mudar. Inclusive, fica o convite de novo, se vocês quiserem aí vir nos próximos meses aí, enquanto a gente ainda está nesse espaço, aí a gente tenta ver viabilizar um final de semana, pelo menos um sábado, aí vocês te trocam um pouco. Também queremos saber como vocês têm tocado as coisas, né? A sociocracia aí, mas o nosso espaço é isso, é uma loja, é um híbrido de loja e entreposto, mas tem complicações, gente, porque assim, pensem nisso também, porque a gente não pensou tanto e aí tem dores do crescimento. Por exemplo, a gente chega com 50 caixas, aí você tem que passar por dentro da loja carregando 50 caixas para ir até lá o final. E aí tem uma pequena escadinha no meio. É isso. Nunca ninguém se machucou, mas é o dia errado, deu um escorregão, coluna, blá blá blá. A loja é um pouco apertada, em alguns lugares ela é legal, mas para passar caixa ela não é muito boa. Não tem estacionamento na frente, isso nos ferra um pouco de um consumidor apressado que quer jogar o carro e ir embora rápido. Pensa em tudo isso. É claro que isso vai deixando cada vez mais caro, né? O espaço. Mas a gente está vendo de se mudar agora e até com uma relação que a gente criou a partir do Livres, que é uma cervejaria artesanal local aqui, que é a Nos Outros, que é bem boa. O Renê talvez já tenha tomado uma breja dela. E aí a gente está pensando num espaço junto aí, um novo espaço, estamos procurando, né? Coisa boa, hein? E acho que para fechar, Gui, que você tem mais, acho que 3 perguntas aqui. Qual seria a diferença do Livres de um grupo de compras coletivas? Então, né, um coletivo de compras. Qual a porcentagem que as cestas ocupam na receita total? Acho que isso comparado à loja aberta, né? Talvez. Acho que foi o que o Beto perguntou. Uma E a minha, pergunta. e a minha pergunta é como que foi a aproximação de vocês com os produtores, né? Porque vocês têm a cooperativa de produção. Como que foi essa aproximação e como tem sido também para, de repente, ampliar a rede de vocês com outros produtores? Como que tem sido isso? E aí eu acho que a gente pode encerrar. Maneiro. Não, fique à vontade. Bom, qual a diferença da gente para um grupo de compras coletivas? Bom, em tese, muitas, em tese, não muitas, né? Por exemplo, uma cooperativa de consumo vai ser sempre um grupo de compras coletivas em alguma medida, né? A nossa diferença é o grau de engajamento, o grau de relação e o grau de compromisso, né? Então, a pessoa tem toda uma discussão sobre qual é a importância de estar com a gente, da economia solidária, da agricultura familiar. Então, ela entra num vínculo para ser duradouro, né? Então, não é um grupo de compras onde ela compra às vezes, é um grupo, é uma comunidade de pessoas que ela tem sacolas. Isso é suficiente para ser uma cooperada do consumo e para estar dentro da comunidade, é ela ter sacolas semanais, quinzenais ou mensais. Então, isso faz toda a diferença, porque dá mais sustentação financeira à cooperativa. Eu acabei não falando da composição do preço da cesta, mas eu acho que como vocês estão nessa parada de contabilidade, é importante, né? A cesta ela é composta por 3 coisas. Os alimentos que as pessoas colocam, uma contribuição solidária de funcionamento e itens variáveis. Tudo isso compõe e vira uma cota, né? Então, vamos supor aí, vamos raciocinar junto aos poucos.
Eu tenho uma banana e um alface na minha sacola. R$ 12, vamos supor. Agrega-se R$ 3 de uma contribuição solidária. Então, o cooperado de consumo que compra, ele dá R$ 3, ele tem descontos, mas ele tem esses R$ 3 para ajudar os custos operacionais, porque quando os produtores estão com muita produção, a gente ganha bem. Quando os produtores estão mal, a gente ganha mal. Porém, os custos fixos seguem. Então, foi um acordo coletivo, esses R$ 3. Então, 12 dos alimentos, 3 dá R$ 15. Essa pessoa entra numa cota de 20. Então, toda semana, todo dia que ela tem cesta, ela tem R$ 5, que é essa diferença dos 15 para os 20, para alimentos variáveis. Aí são alimentos da estação, são alimentos que estão sendo muito bem produzidos. E aí ela tem o preço mais barato, que lembra que eu falei, o preço de comboio agroecológico, ela pode comprar esses alimentos pelo preço mais barato, né? Claro que é isso, uma pessoa que ela queira isso que é a vantagem, entendeu? Diferente de um CSA, eu diria que a gente é quase um CSA, com opções, mas mais complexo e com mais escala. A pessoa, qualquer tipo de pessoa pode participar, desde que uma queira gastar 20 e uma que queira fazer todo o seu consumo de orgânico, né? Então, acho que essa é a nossa vantagem. Então, diria que o nosso perfil de consumo é uma classe média, digamos assim. Ou, às vezes, até uma classe média baixa. Não tem uma galera de muita grana, assim, no Livres, não. É uma galera que gosta de se alimentar bem e tem alguma consciência social ou ambiental, assim, né? Então, isso é importante. E aí os produtores sempre falavam, né, nos idos de 2010, 11, cara, pessoas relativamente mais pobres ou de classe média baixa compravam muita comida nas feiras. E isso foi escasseando, né? Então a gente está com um nicho, né, quase de galera que ainda tira um pouco da sua renda para investir nisso, né? Então é algo para se pensar também em vocês, né? Porque é uma opção que a gente fez ter só orgânico, né? Mas se fosse uma cooperativa com preços muito baixos de alimentos normais, talvez a gente pudesse acessar outras pessoas, ter um peso maior, sabe, sei lá, a gente até está pensando em fazer uma cooperativa mais popular, mas é isso, cada escolha que você faz, você fecha algumas portas e abre outras, né? Porcentagem de cesta? Ah, é boa essa pergunta. Cara, a gente é muito ruim de comercial e a gente é totalmente subexplorado nesse varejo aí. A gente até precisa de ajuda, a gente está tentando terminar um portal que seja muito fácil de compras online. E aí isso dá uma dor de cabeça, porque os nossos programadores não têm muito tempo. Eu acho que isso daria uma escala nas nossas vendas não cooperativas, não de consumo cooperativo, né? Então, excluindo essas cestas do consumo cooperativo, digamos assim, a gente tem 15% da nossa receita. Então, 85% é dos nossos consumidores e é o filé, digamos assim, a melhor venda, a mais tranquila, a mais segura, mas é preciso diversificar, né? A gente já viu que precisa escalar isso, mas precisa escalar o resto também, né? Nunca é bom você só ter tipo um tipo de entrada, né? Que até falei para o René, velho, vocês têm que tocar a bola aí, vender no mercado, mas também ter outros tipos de projetos, outros tipos de iniciativas para diversificar e o cofrinho, assim, porque tem invernos longos, viu, gente? Quando deu a crise dos combustíveis, eu pensei no pior. Mas a gente está melhor hoje, né? E a tua, qual que foi? Ah, dos agricultores, né? Como que foi a aproximação com os agricultores, assim? Porque eu vi que você falou, você mostrou até a fotinho, que vocês foram nas feiras e tal, mas, tipo, vocês já foram nas feiras pensando, não, a gente quer se aproximar desses produtores, ou vocês já tinham, tipo, como que foi esse crescimento, essa aproximação com quem fornece os alimentos? Boa. Estão eles aí, alguns deles, né? Da esquerda para a direita, a Ana e o Silvano, que faziam café, são do sul de Minas, de 3 pontos, cafezinho top. Mas enfim, só posso tomar de manhã, que senão não durmo. Breno, na segunda, ali todo posudo com alfaces, aí o Jair e o Geraldo. Essa galera é muito maneira aí, a gente acabou. Bom, logística é tudo, né, gente? Digamos assim, não só a logística de um caminhão, mas a logística de pessoas, a logística de ligar coisas, é o grande BO, né? Fazer a rede, né?
E a gente foi favorecido pelo fato geográfico de eles estarem na Feira de Santos. Então, eles já fazem o percurso de vir até aqui. Então, eles já têm esse custo. Isso facilitou, vocês podem imaginar, de uma forma estrondosa, né? Então, a gente tem a vantagem de receber boa parte, já não é tudo, boa parte do que a gente distribui na porta do Livres. Ou é só pegar na feira. No caso da banana, a gente vai na feira, por motivos dele estar na correria, mas o grosso do Geraldo do Jair, que é banana, cenoura, ou, desculpa, cenoura, beterraba, alface, couve, a gente recebe na porta da loja. Foi uma relação de confiança que foi construída muito aos poucos. Os agricultores, em geral, têm alguns traumas e uns pés atrás bem grandes, assim. As pessoas pagam bem mal, coisas pequenas, eles têm às vezes quase tanto trauma quanto coisas grandes, porque empreender no Brasil é difícil. Então, pequenas lojas de orgânicos deram muito cano neles, em alguns deles, e também vendas grandes, para alguns foi traumático, né? O Breno conta de uma época lá que ele foi plantar abacaxi e fechou a terra toda dele por uma temporada lá. Aí era XX, na hora da colheita era só X. E aí ele deu banana pro, acho que foi o Pão de Açúcar, era um representante que fazia o intermédio, né? Aí ele deu banana, ficou com o abacaxi inteiro, mas não vendeu, só de raiva. E o Geraldo, que tipo, fala que já vendeu para. Qual que é aquela etiqueta do Pão de Açúcar? Enfim, que até o Marcos Tá, Palmeira, tá, é que não é carne. enfim, era 25 centavos que eles pagavam o alface numa época. Era surreal. E aí é só para a gente pensar que não é porque é orgânico que é legal também, né? Pode ter uma cadeia péssima por trás, né? Então a gente construiu por estar em Santos e aí aos poucos fomos aumentando a confiança. Acho que o dia que o Geraldo era o mais, que é o último aqui da direita, era o mais confiado, assim. Ele Aí teve um dia que choveu muito, choveu pra caramba, assim, e aí ninguém vai na feira, né? Porque ó, qual que é a nossa vantagem? A cooperativa de consumo, a pessoa vai pegar a cesta tendo uma nevasca, uma avalanche, um aquecimento global, a tsunami, e a cesta dela vai estar lá, entendeu? A feira não. A feira é uma relação de compromisso menos forte, né? Não é um cooperativo de consumo. Então aí foi quase ninguém, cara. Ele tava ferrado, assim. E aí era uma época que a gente era meio bicheiro ainda, que a gente pagava com dinheiro. Aí foi um dia que saiu muito bem as coisas lá. Ele tava com brócolis, a gente foi e levou lá 700 mangos para ele na mão dele. Aí ele falou: tem vantagens na economia solidária aqui. Aí eu lembro muito bem que depois daquele dia foi melhor a relação assim. E aí desde então a gente está junto. Eles se cooperaram, eles são da nossa cooperativa e acabamos de conseguir, saiu no DO. Aí a gente vai servir as escolas aí, fazer um serviço público demais, servir alfaces. Aí 3 produtores nossos aí do Penai. Que da hora. Parabéns. Eu acho que a gente vai ter que servir de bicicleta, velho, porque é impossível 80 pontos com uma doblô. Boa Nossa. parte vai ser de bike. E o custo, né, mano? Pegar combustível, pegar trânsito, sinal pra caralho. Isso é foda. Cara, sempre vai ser foda. Mas é isso. Acho que é isso. Pô, nosso tempo já se encerrou até, já passou um pouquinho. A gente sempre faz também, para finalizar, um check-out. Da mesma forma que a gente faz o check-in, a gente faz um check-out, que é uma forma de dizer como que a gente sai, como que foi para a gente esse encontro. E também de trazer as potências, né? Tipo, o que a gente viu de fortalezas nesse encontro e eventualmente até melhorias. Então, acho que é isso. Bom, vou fazer o meu check-out, mas antes de mais nada também já agradecer o Guilherme por ter aceitado o convite. Muito obrigado aí por ter se disposto a falar com a gente e com certeza, pelo menos da minha parte, tem essa intenção de fazer esse, pô, tô aqui já, né? Trazer a galera para cá, fazer essa troca. Acho que a gente na economia solidária é isso, né? Tem que se fortalecer e apoiar essas iniciativas para a gente conseguir caminhar e fazer esse enfrentamento aí do sistema que está posto.
Então, todo mundo levantando a mãozinha. Raise hands. Vou pedir para a Lorena começar dessa vez. Começa, Lorena. Eu adorei também, muito obrigada. É, realmente é muito bom ver alguma coisa que abriu e está caminhando, assim, porque tem horas que dá aquele desespero de, nossa, nunca vai sair do papel, né? Mas aí quando a gente vê que alguém saiu do papel, a gente fica um pouquinho mais tranquilo. Vou passar para a Débora. Obrigada, Lorena. Nossa, eu saio com um monte de coisa na cabeça, saio super agradecida. Guilherme, foi um papo assim incrível. Renê, obrigada pela condução. Acho que a gente tem mais terra, né, fértil para plantar sementes e pensar. Então, saio com a cabeça bem cheia, cansada. A ata foi intensa e né, ri. E aí eu passo para Renata. Renata, você está aí? Acho que não. Então, eu passo para o Renê. Obrigado, Débora. Renata, se por acaso aparecer, pode colocar no chat também, se preferir só escrever. Eu saio felizão, fico feliz de trazer uma experiência que está rolando aqui em Santos e que inspira, né? Eu também agora já sou cooperado aí do Livres. Hoje, inclusive, chegou minha cestinha aqui de produtos sem veneno. Já... Foi a primeira? Não, não, já tô, Ah, já tá, né? já acho que faz uns 2 meses já, acho que uns 2, 3 meses. E chegou minha comidinha da semana, tá me obrigando a cozinhar mais. É bom que eu gasto menos na rua. E, pô, é muito bom, é muito legal você fazer parte de algo e me dá energia para investir também na Gomo e de que como a Lorena trouxe, né? De que é possível, né? É desafiador, mas é possível. Então, é isso. Eu tenho a agradecer aí o encontro de hoje também. Passo para Renata. Renata apareceu aí. Manda ver, Renata. Eu agradeço, né, essa palestra de hoje foi muito legal, né, e também eu gostei muito das nomenclaturas, né, eu acho que colocar essa nossa relação do meio ambiente com os desnegócios, eu estou bem, é, eu achei bem legal, tem um pessoal em São Miguel Paulista que criou uma escola de desnegócios, eu acho que a gente deveria anotar, assim, deveria adotar isso, assim, fazer desnegócios, não negócios. Mas achei muito legal, assim, e bom, saio daqui bem satisfeita e inspirada também para voltar aos pouquinhos para Roma. Passa a bola para alguém. O Beto e o Guilherme, por favor. Passo a bola pro Beto. É, eu estou fazendo formações aqui nessas mexericas que eu estou aprendendo aqui. E acho fundamental a gente ter contato com isso, né? Então, só na ponta consumindo, apesar de tentar ser um pouco consciente, a gente não tem noção, né? De tudo que move. Então, tô só aprendendo com essa história. Obrigado, Guilherme. Muito legal. Acho que ouviríamos mais, destrincharíamos alguns daqueles gráficos, daqueles números, assim fiquei com vontade. E obrigado. E passo para você aí finalizar para nós. Obrigado, gente. Assim, eu só espero que vocês não parem, né? Tem uma galera que tem a visão muito pequena das coisas e às vezes pensa que um novo empreendimento é concorrência. Eu penso que sem novos empreendimentos solidários nascendo, a gente não vai conseguir acertar as coisas, né? É uma tarefa enorme e vocês nascendo, mais 10 nascendo, não vai dar conta ainda. Mas é claro que tem uma dialética aí, né? Ao mesmo tempo que mais empreendimentos têm que nascer, eles têm que
ter uma solidariedade mútua também, né? Eu acho que a gente tem que trazer e ter uma coisa muito clara que o Paul Singer traz ali de paradoxal na economia solidária, no cooperativismo, que é de que as cooperativas boas viram empresas e as cooperativas ruins vão à falência. Tem um pouco do estigma disso, né? Porque o cooperativismo, se ele não for uma coisa aberta, solidária, que puxe novas mãos e que tenha uma solidariedade de classe de fato, ele vira um clube de pessoas que deram certo, estão ganhando bem, estão melhor, estão numa ilha isolada do mundo e que não querem replicar mais aquilo. Então, ao mesmo tempo que eu quero muito que vocês deem certo, já previno de vocês não caírem nessa. Mas eu estou muito ansioso para ver como que vocês vão resolver os problemas que vocês mesmos criaram, que a gente, em última, a gente se coloca uma forma de empreender coletivamente que não é apenas um gol, tem que ser um gol no ângulo, driblando três zagueiros, com ética, né, com tudo que tem direito. Então, eu fico muito ansioso para ver como vocês vão resolver algumas coisas e como que vai ser essa adaptação abrasileirada da Food Copy, assim. Então, foi muito legal estar aqui hoje. O que vocês precisarem da gente, contem conosco. Reitero da gente fazer o final de semana, vocês virem para cá, a gente dá conta aí de ajudar de alguma forma que vocês precisarem, para a gente somar mais esforços, para isso sair do papel aí, galera. Se vocês precisarem da gente, contem conosco. E é isso, se vocês não fizerem isso, ninguém vai fazer, né? Vocês sabem disso, né? Então tem que ser vocês. Eu estou ansioso aqui. Quando quiserem, o René tem meu contato aí. A gente faz aqui uma berinjela assada para almoço e faz. Vocês têm uma imersão de manhã, monta um monte de cesta de manhã. Vamos todo mundo pegar nas alface aqui, nas acelga, e a gente come junto. Depois faz uma tarde de discussão. Tá aí o convite para vocês. Excelente, maravilhoso. Então é isso. Valeu, Guilherme. Valeu, gente. Falou. Obrigado demais. E boa Abraço. noite, bom descanso para todo Valeu, mundo. Débora, Renato, Renê. Um abraço. Falou, Lorena. Valeu, tchau, Tchau, tchau. gente. Valeu.